Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 e o meu nome, tal como pode ver no ecrã, é o João Nuno Pinto. Nós, obviamente, estamos sensivelmente a meio do ano de 2025 e se estivéssemos a analisar para o mundo como uma empresa, este seria o momento exato para, de alguma forma, fazer uma análise ou um relatório intercalar e saber em que ponto é que estamos e quais são, eventualmente, inclusive até a famosa análise SWOT para aquilo que resta de ano. O nosso convidado de hoje é alguém que já tem um percurso connosco, Jorge Marrão. Olá, muito boa noite, Jorge. Obrigado por estares aqui connosco. Comecemos pelo internacional. Quais achas que foram até agora os momentos mais marcantes a nível internacional? Bom, eu julgo que o tema da eleição do Sr. Trump é claramente o grande acontecimento, porque abalou completamente, se quisermos, os conceitos da América como grande configurador da política no mundo e, por outro lado, também internamente obrigou a uma mudança muito significativa. E depois, se nós repararmos onde é que esta revolução de Trump se espalha e se estende, começou a fazer uma intervenção mais ou menos ativa também em eleições noutros países, com apoios diretos a alguns candidatos, com comentários sobre o candidato A, sobre o candidato B, ou seja, reposicionou a América de uma forma muito diferente do que até então tinha sido com o presidente Biden. E ainda hoje nós estamos a viver é muito provável que estejamos a viver uma revolução, não sem ser com métodos violentos, mas é uma revolução no sentido em que abala um sistema político, sem percebermos quais são as consequências finais. Ainda estamos, se quisermos, como se diz, enfim, em linguagem mais portuguesa, ainda a procissão vai no adro. E essa procissão vai no adro e nós repararmos a opinião pública, o que tem evoluído relativamente ao Sr. Trump, tem sido fantástica. Lembro-me que começou por ser um agente, basicamente, do russo, o Sr. Putin, agora já, afinal, apoia com mais armas o Sr. Zelensky. Portanto, já se disse isto e aquilo sobre a pessoa e não se quer ver julgo que todo o sistema político não quer ver que aquela realidade que ele trouxe para cima da mesa é a realidade que levou a ter os votos. Ou seja, foi um presidente, ou é um presidente que chega ao poder com batalhas legais, com batalhas na comunicação social, com insinuações, com mais ou menos críticas, umas mais caluniosas, outras menos caluniosas, mas depois deixou-se a democracia funcionar, o povo a escolher e o povo fez aquela escolha. E, portanto, eu acho que é o grande acontecimento político, se quisermos, do ponto de vista pacífico. Depois temos um outro acontecimento, obviamente, muito relevante, que é a guerra na Ucrânia, e, portanto, uma espécie de a Europa também ela própria a reconfigurar-se, com a Rússia a querer ter um papel diferente, ou seja, quer que a Europa tenha uma relação diferente e de um respeito maior sobre
relativamente à Federação Russa, que se calhar... Jorge, e uma vez que colocas essa questão, e desculpa mais uma vez interromper, mas parece-me importante, há algo que eu também aprendi na viagem que eu fiz, por exemplo, à China, é que tanto China como Rússia, os cidadãos e grande parte do país deseja ser respeitado por aquilo que têm feito e alcançaram. Ou seja, parece que são décadas e décadas de que são os maus da fita, e agora neste mundo mais globalizado, onde a informação corre de um lado para o outro, eles acham que o Ocidente, por assim dizer, continua a rotulá-los como os maus. Quando enquadramos isto de um ponto de vista histórico, nós também, para fazermos a crítica que temos que, obviamente, fazer se quisermos, aquilo que não é o Ocidente, ao Oriente, por assim dizer, nós também passámos por essa fase. Só que o mundo foi dominado por um conjunto de correntes políticas que, obviamente, à esquerda, e com a ideia de que a civilização está do nosso lado e, portanto, e essa civilização, no caso europeu, até é fantástico ver que essa ideia de que somos mais civilizados porque somos mais tolerantes em relação a um conjunto de matérias, está a levar a um retrocesso no próprio Ocidente. E nós achamos que esses povos, e é verdade que esses povos, relativamente a um conjunto de matérias, provavelmente ainda estão mais atrasados, mas temos que dar o tempo, se quisermos, político e pessoal e institucional, para se irem corrigindo. Eu às vezes vejo os portugueses a falarem sobre a democracia e a atacarem certos países democráticos, como por exemplo os Estados Unidos, ou até o próprio Reino Unido, quando nós só temos a democracia há 50 anos. Estávamos muito mais atrasados. E não foi por causa disso que esses povos nos maltrataram. E podiam dizer, tu chegaste agora ao clube, agora vais para aqui contar umas histórias, por favor, está sossegadinho. E, portanto, é esta falta de perceber o tempo histórico que leva a estas fricções. Se nós imaginarmos o que era a vida de um chinês há 30 ou 40 anos atrás do que é hoje, é óbvio que ele terá um orgulho sobre aquilo que o país alcançou. Provavelmente, em algumas matérias, não estão, se quisermos, na mesma página que está o Ocidente. Mas nós fizemos guerras mundiais, fizemos guerras regionais, tivemos guerras também tribais, tivemos tanta coisa, destruímos tanta coisa para chegar onde chegamos. Portanto, também temos que perceber que esses povos levam o seu tempo. Agora, há uma espécie de vontade de acelerar a história, porque eu sou dono da verdade. Esse é o que mata, no fundo, a política, se quisermos, de confronto entre países. Ou seja, parece que tu chegaste agora, mas chegaste tarde. Eu às vezes vejo falar pessoas sobre a história do país que dá a ideia que aquilo que nós passámos para estar onde estamos, que não devia ter existido. E eu pergunto assim, mas espera uma coisa, mas como é que se faz isso na vida dos homens? A história faz-se todos os dias e, portanto, nós vamos ter que ir mudando. Está errado a monarquia, está errado a escravatura, está errado o colonialismo. Está bem, mas explica-me lá como é que se podia ter feito de forma diferente. O facto de nós criticarmos, no fundo, essas sociedades aos olhos de hoje, temos que ter, então, uma certa capacidade de perceber que a natureza humana funciona mesmo assim. E por isso percebe-se essa ideia. E quando se fala, por exemplo, para quem conhece a Rússia, e é óbvio que a Rússia tem uma visão, se quisermos, da mãe Rússia como uma espécie de é um país que vai sempre estar armado, porque para controlarem entre eles têm que ter sempre um poder central muito forte. Tudo o que seja uma interferência nas zonas circundantes, eles ficam muito nervosos. E, portanto, percebe-se um bocadinho isso. Não temos que aceitar, mas temos que perceber essas razões para podermos dialogar de forma diferente. E reparem, e por isso é que a revolução de Trump é grande, porque há bem pouco tempo a administração americana recusava-se a falar com o presidente russo. Como se ele não pudesse existir como presidente daquela... porquê? Porque é um ditador,
é autoritário, não seguiu os nossos métodos, e de repente alguém diz, não, temos que perceber que é outro país, temos que respeitar nas suas circunstâncias, não querendo com isto dizer que estamos a apoiar a guerra que eles estão a fazer contra a Ucrânia. Mas temos que perceber o que é que está ali a passar. E não achas que, de alguma forma, Trump também veio quebrar ou fazer-nos pensar naquilo que, ok, vocês dizem que eu estou a falar com um ditador, então, mas quando falavam com o Saddam Hussein, estavam a falar com quem? Quando apoiavam a Noriega no Panamá, estavam a apoiar quem? Ou seja, Trump, de alguma forma, também desfez, por assim dizer, aquilo que era a conduta histórica da Sala Oval e da administração americana na utilização de alguns aliados que não seriam aliados da democracia nos seus próprios países. Eu, à medida que fui vendo e lendo coisas sobre o presidente americano e o caso da vinda, ou seja, a forma como ele recebeu alguns convidados na Sala Oval é muito violenta para nós. No fundo, nós não estamos habituados àquele tipo de política. Mas só para quem... Eu conheço bem a América, conheço bem, enfim, vários Estados americanos, e eles são realmente um povo, como todos os povos são especiais, têm as suas características. Mas há uma coisa em Trump que é interessante. Ele olha para o mundo numa lógica de o mundo não percebe a América e não percebe os problemas da América de hoje. Então eu, para mudar a América de hoje, se calhar também tenho que mudar o mundo. E esse é que é o grande problema se quisermos, que a Europa tem, e tem a China, e tem todos os países. É porque aquelas correntes globalistas que, no fundo, navegavam entre a Europa e os Estados Unidos, mas que estava a gerar uma certa dissintonia entre a política e as pessoas e a realidade, Trump tem o poder de, na própria América, tentar fazer isso, mas, ao mesmo tempo, o que está a fazer é eu também vou mudar o mundo, porque esse mundo também me trouxe algum mal-estar. É óbvio que, por exemplo, eu recordo-me da visita do Sr. Vance, a maneira como o Sr. Vance tratou o Sr. Zelensky na Sala Oval foi inacreditável do ponto de vista político, se quisermos, e diplomático. Mas faz-me lembrar, eu quando era miúdo via muitos filmes de cowboys, não é? O americano tem uma raiz de cowboy mesmo, portanto aquilo e aliás, ainda, as pessoas já não se lembram, mas Bin Laden, quando foi morto, tinha um prémio, como exatamente nos filmes de cowboys, vivo ou morto, trá-lo, faz favor. E foi mandado ser abatido pelo presidente Obama. E, portanto, esta é a América que olha o faroeste... É uma América diferente. E que, obviamente, nós temos que perceber. E depois a ideia, por isso é que é uma revolução, porque depois há uma outra ideia que é, do outro lado, eles são todos ignorantes e burros, e são mal educados e não têm a formação certa. Pois, mas espera aí uma coisa, mas o que é que nós dependemos da América e do que é que a América depende de nós? Portanto, no fundo, é uma espécie de uma ideia, e um bocadinho perigosa, paternalista da Europa em relação à própria América e da formação da América. E às vezes até vejo uma espécie de uma visão, se quisermos, colonialista da Europa em relação aos americanos. E hoje ainda contestam a formação daquele próprio país. Porque é uma manta de retalhos de italianos, de irlandeses, de ingleses. E nós somos uma manta de retalhos do quê? De tudo, não é? De romanos, fenícios, suevos, visigodos, árabes. Olha, mas também, e não sei se há um momento, e estamos a falar... Olha, é a questão, não achas que também... Como europeu, nós devíamos nos sentir um pouco constrangidos com aquela famosa mensagem de Mark Rutte, secretário-geral da NATO, quase em subserviência a Trump?
A arrogância em relação ao Trump é que não funcionava. Pois, a arrogância, tanto que ele tentou numa fase inicial e percebeu logo que não ia funcionar. Eu acho que as pessoas têm que ler o exercício do cargo no contexto. A NATO sem a América não existe. Ponto. E, portanto, se eu dependo do meu orçamento, mais de metade vem da decisão daquele senhor, é melhor eu ter algum respeito por ele. Não sei se precisava ser tão subserviente. Não precisava de puxar o lustre às botas. Exatamente. Não é? Mas tem que o fazer. Okay. E obrigou a outra coisa. Obrigou a uma coisa que ele andava há tempos a dizer. É preciso aumentar as despesas militares. Já no primeiro mandato. No primeiro mandato. Em frente à... Como é que se chamava a chanceler? Angela Merkel? Não, mas eu estou-me a referir ao Sr. Rutte. Ah. Quando ele diz... A América conseguiu aquilo que eu não consegui. É nesse sentido que ele é subserviente. Vamos ver, essas críticas ao Sr. Rutte, basicamente, são... Tudo o que venha do Sr. Trump tem que ser criticado, ou tudo o que se faça com o Sr. Trump. Portanto, eu acho que nós não lhe damos muita relevância, mas percebe-se a pessoa no exercício daquele cargo, com uma forte dependência com aquela nação, tem mesmo que estar reconhecido por aquilo ter acontecido. Dar lustre às botas realmente é da personalidade de cada um, mas... Eu provavelmente escolheria outras palavras, se calhar tu também. É. Olha, Jorge, que acontecimento a nível internacional poderíamos adicionar para além da eleição de Trump e a transformação que tu dizes que tem acontecido no cenário geopolítico internacional com a eleição de Trump? Acho que é um acontecimento, mas é uma política, uma consequência da política de Trump. O acontecimento é a leitura da economia, de economias mais fechadas e com tarifas, que é uma zona muito polémica do ponto de vista económico, porque, no fundo, é uma espécie de reconfiguração da forma como os países comunicavam economicamente e que também, obviamente, vai criar novas realidades. Novas realidades porquê? Porque produtos que nós tínhamos mais baratos provavelmente vão ser importados mais caros. Produtos que nós achávamos que tínhamos o mercado conquistado, se calhar não vamos ter. Os investidores vão ser mais cuidadosos na leitura dos investimentos que fazem país a país. Isso também é um acontecimento muito significativo. Sim, mas Jorge, se eu encurtar a cadeia de distribuição, se calhar arranjo mais postos de trabalho mais próximo dos mercados onde eu quero estar também. Sim, acontece... Quando se estuda a economia, há uma coisa que se aprende muito rapidamente, é qualquer imposto é indiferente. É uma destruição da livre vontade entre os cidadãos. Ou seja, eu quero fazer uma transação contigo, mas se ela for tributada, se calhar penso duas vezes. Okay. Se ela não for tributada, um bocado indiferente. É porque, no fundo, é uma troca voluntária. O imposto altera a maneira como a sociedade se organiza. E estes impostos alteram essa maneira. Ou seja, postos de trabalho que não existiam, agora, se calhar, passam a existir. Porquê? Porque as empresas, para venderem nesses países, se calhar têm que pôr lá os investimentos. E não podem achar que podem deslocalizar as fábricas. Por exemplo, depois aparecem os estudos todos dos que não estão nada de acordo com isto. Ainda não se fez nada, mas já estão a dizer que não é nada disso que vai acontecer. Na verdade, já está a acontecer, porque há um conjunto de investimentos que já estão previstos para estarem nos Estados Unidos, porque de outra forma é impossível. De outra forma não vai ser possível, porque no final do dia aparece uma barreira alfandegária. E depois a hipocrisia europeia sobre esta matéria é assustadora, porque nós fizemos isso com quem, no fundo, tivemos uma relação de grande... que fazia parte do nosso universo, que foi o Reino Unido. Quando foi o Brexit, o que é que os europeus fizeram? Tarifaram. E tarifaram porquê? Já não estás connosco? Tarifas. Ora, então o que é que isso significou? Significou que queriam ter uma relação económica distinta e era uma espécie de punição. A tarifa de Trump pode ser vista nas duas lógicas. É uma espécie de punição
a uns países que não estavam a compreender o que é que estava a passar na América, mas, ao mesmo tempo, é uma política defensiva da própria América relativamente a um conjunto de matérias, que é proteger algum emprego, Claro. fabril. Eu há dias falava com um amigo meu, o Jaime Nogueira Pinto, que isto é um bocado quase marxista, que é tramado dizer isto, mas que é real. O trabalhador tem que ter uma fábrica para não ficar alienado. O Sr. Vance, a história do Sr. Vance na América é fantástica, porque ele, no livro em que ele explicou o que se tinha passado com a família tinha-se tornado drogada, alcoolizados, uma vida desregrada, porque não tinham emprego, recebiam subsídios, mas não tinham nada para fazer. E isso alterou completamente o panorama, se quisermos, mental e social das pessoas. As pessoas não gostam disso, as pessoas querem ter algo que se agarrar, querem ter uma utilidade económica, se quisermos, e social, serem respeitados por aquilo que fazem. Ora, quando se faz essa mudança numa geração, num curto espaço de tempo, isto gera novos problemas. E esses problemas foi o que gerou, no fundo, estes movimentos mais nacionalistas. Quer dizer, temos que voltar a pensar nos efeitos que têm estas políticas globais nas nossas pessoas. Quem vive do mundo global aberto, obviamente não está nada de acordo com isto. Mas os que perderam têm que dizer porque é que estão mal. Ora, é nesse sentido que eu digo que não sabemos como é que isto vai terminar. Porque é uma síntese que vai aparecer, mas há uma coisa que nós sabemos. O barco está em movimento. E, portanto, o movimento é para as nações fecharem mais. Esse é um grande acontecimento. É os nacionalismos e o conservadorismo crescer, o liberalismo, que nos trouxe muita prosperidade, a recuar. Porquê? Porque as consequências, afinal, não foram as que, se calhar, todos prevíamos. Pelo menos um tipo de liberalismo. Eu sei Sim. que é os acontecimentos que tu achaste que marcaram o ano, foi por isso que convidámos, mas porque estás a falar de economia, não achas que Milei e os resultados económicos da Argentina também têm surpreendido? Claro, essa é outra revolução. Porque o que é interessante ver, enquanto a América tem uma revolução conservadora, porque tem muito tema que tem a ver com as questões culturais e sociais, a Argentina é uma maneira de fazer o Estado estar na sociedade, completamente oposta do que tinha no passado. E, portanto, é nessa dicotomia que está o mundo a mexer-se. E, obviamente, e a parte fascinante desta mudança é que a esquerda perdeu-se, ou seja, perdeu-se neste sentido. Não percebe porque é que está a triunfar o liberalismo na Argentina e o conservadorismo na América. E não percebe que... Eu hoje estava a ver as declarações sobre as questões sobre o tema da imigração, que é um tema muito complexo, e li algumas pessoas de esquerda a falarem sobre o assunto e pensei, continuam a não ver. Dizia-se muito os exilados cubanos que era nada aprenderam e nada esqueceram. As pessoas tantas têm que perceber que eu posso ter ficado obsoleto ideologicamente. Tenho que chegar à conclusão, para quem era de esquerda no tempo da União Soviética, e eu acho que, por exemplo, agora os jovens militantes do Partido Comunista, não sei se alguém lhes explicou o que era a União Soviética. É por isso que o Partido Comunista, de algum tempo para cá, tem tido muitos problemas em colocar o eixo, por exemplo, em Pequim e não em Moscovo, porque em termos económicos a diferença... Claro. Mas o que eu quero chegar é que se tornou obsoleta essas ideologias, as novas tendências não sabemos como é que vão, que tipo de novos problemas é que vão trazer, porque se trazem sempre. Isto é a política é a solução de um problema e arranjar novos problemas. Não há volta a dar, não se termina de fazer política, mas isso existe. Então é melhor ter o acontecimento. Porque nós podemos dizer, os acontecimentos são coisas bombásticas. Não. São coisas, são momentos em que, de repente, nós todos, sem saber bem porquê, até ficámos alinhados. As pessoas perceberam que alguma coisa mudou. E eu acho que esse é o grande
é a grande virtude destes novos acontecimentos. Ou seja, no fundo, está em movimento um movimento claro. Que está a ser absolutamente transformativo. Os saudosistas do Estado Novo ainda não perceberam o 25 de Abril. E já passou 50 anos. Portanto, é natural que os esquerdistas globalistas e com estas teses mais wokeistas ainda não perceberam o que é que se está a passar. Muito bem. Olha, Jorge, a nível nacional... A nível nacional, eu diria, para mim o grande acontecimento é a maturidade do povo português perante a baralhação política que António Costa, mais os seus muchachos, e depois a seguir Luís Montenegro e os novos dirigentes dos novos partidos fizeram, em que as pessoas diziam que os portugueses estavam alienados e aliados da política, e o que fizeram foi votar massivamente para mudar algumas coisas no país. Portanto, eu acho que o grande acontecimento é que ficou demonstrado que a democracia funciona mesmo. As pessoas hoje já perceberam que eu voto e se tu não te portares bem, voto no outro lado. É a vantagem que tem. Se não houvesse democracia, era a tiro. Portanto, era a tiro e eu tinha que pertencer a uma milícia. Agora não precisa de nada disso. Eu dei-lhe 4 anos, ele faz lá o que ele quiser, os disparates todos, daqui a 4 anos a gente ajusta as contas. E este ajuste de contas é um grande acontecimento, porque o país, por exemplo, ajustou contas com o PS. O PS governou em 2 décadas, 15 anos, e teve não sei quantos executivos, caíram todos. As pessoas já perceberam. O PS não funciona. Aquele partido do Estado redistribuidor criou tantas clientelas, tanta dependência, que as pessoas percebem, ainda que beneficiem, que depois há um outro, diria, familiar. Perdemos mais do que... A ideia é um bocadinho essa. Eu até percebo isto, mas no limite há aqui coisa que não está a bater certo. Portanto, eu acho que isso é um tema que... Ou seja, essa é uma grande... O AD, o caso de Luís Montenegro, dá para perceber o seguinte, que é, tem medo do eleitorado. Ou seja, tem tanta opção pelo poder que aquela ideia reformista que tem é uma espécie, reformista QB, ou seja, desde que não haja problemas e que não haja gente na rua e que não haja grandes protestos. Tem medo de enfrentar o instalado. E enfrentar o instalado não percebe-se para chegar ao poder, mas depois de o ter, se calhar só ganha se enfrentar o instalado. Não vale a pena, quer dizer, pensar que vai perdurar, porque é uma coisa estranha dizer assim, mas eu agora estou no poder, mas o que é que me levou ao poder? Levou ao poder porque eu não disse tudo o que devia ter dito e agora estou ali a criar um problema. Mas se calhar quando de repente as pessoas, passados a 3 anos, perceberem que aquilo está a dar resultados, então dizer, afinal este tipo tem razão. Um partido, ou seja, é uma espécie de um partido, ou seja, é passar o partido estatista, se quisermos, PS. Agora, o partido que faz, no fundo, certo, o equilíbrio do regime é o PSD. Certo, Jorge, mas tal como tu dizes, e ainda bem, o eleitorado, nem os portugueses são burros, entram logo num paradoxo, porque se por um lado falamos em reformas estruturais, por exemplo, no Estado, a primeira declaração da pessoa responsável sobre essas reformas é não vamos despedir ninguém. Sim. Ele se tivesse dito que ia despedir, era ele despedido a seguir. E portanto eu percebo. Ele estava no interesse próprio. Ele estava no interesse próprio. Não vamos despedir ninguém, incluindo eu. Incluindo eu. Portanto, é a maneira de não ser despedido. Mas o despedimento dele, se calhar, teria uma virtude, que era tentar explicar qual é o problema. Agora, as pessoas percebem que aquele tipo de discurso é inconsequente. Se me disserem assim, mas o Estado é tão grande que há qualquer coisa que vai melhorar com a intervenção de uma reformista. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas o problema não é esse. O problema é que a reforma significativa é uma reforma que obriga a uma fricção social. As pessoas têm que se sentir incomodadas.
mas não podem ser desprezadas. Há uma ideia, por exemplo, a ideia liberal, às vezes, que eu vejo, que os meus amigos mais liberais, diria fundamentalistas, eu despeço aquele tipo e ele que vá à vida dele. Isto não funciona assim. O desenrasca, ele que se safe. Ele se safe. Não é bem assim que funciona. Uma coisa é a pessoa dizer, esta função não pode existir, por isto, aquilo, aquilo outro. A pessoa não pode ser desprezada, temos que arranjar uma solução. Agora, achar que vamos... Isto aqui, obviamente, estamos em público, eu a dizer entre nós não dá porque estamos em televisão. Um dirigente político dizia-me que, mas para que é que vamos falar em reformas, em despedimentos, se eles já são velhos e com a velhice vão todos ser despedidos? Ora, isto é um sintoma de que não se quer fazer nada. É um sintoma que não é verdade. Quer dizer, a pessoa tem que perceber que a vida é uma dinâmica em que nós todos temos de estar permanentemente a ser desafiados. Quer dizer, isto custa-nos a todos. E não achas que a tal dissociação entre o ser político e o povo também se vê aqui? Porquê? Porque eu acho que qualquer agregado familiar sabe, em momentos transformativos, os sacrifícios que foram feitos pela própria família, não adquirir isto, não adquirir aquilo, claro. Não ir de férias onde nós queríamos. Ou seja, o próprio cidadão normal sabe que numa reestruturação tem que haver alguma dor. E isso significa que eu creio que muitos cidadãos portugueses pensam assim, e desculpa a palavra, eles querem me fazer de parvo. Sim, e depois tem o resultado eleitoral. Onde eu queria chegar, e depois perdi-me no raciocínio, relativamente à questão do Montenegro, é pensarmos que, apesar de todo o modelo de redistribuição que fez, o crescimento eleitoral é muito curto. Portanto, as pessoas não aceitaram, ou seja, manteve-se mais ou menos os danos controlados, mas não houve uma euforia, se quisermos, governativa. Portanto, há qualquer coisa relativamente ao projeto político da AD que tem que ser reformado. E vamos a este cenário, e é um acontecimento. Este também é um grande acontecimento, que é, nós temos um governo minoritário, cai porque é minoritário, vamos a eleições, continua a ser minoritário e o presidente do partido, neste caso Luís Montenegro, diz e vamos continuar a ser minoritários. Umas vezes estamos com o Chega, outras vezes estamos com o PS. Mas esperar uma coisa, mas a gente já experimentou essa solução, isso não deu grande resultado. E a pergunta é, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, estou a fazer obviamente um vaticínio que provavelmente posso vir a errar, mas é um acidente no Serviço Nacional de Saúde, uns incêndios, um escândalo com o ministro, qualquer outra coisa que apareça, vai dar aso a que o PS e o Chega venham dizer os senhores não servem. E, portanto, o Presidente da República deu posse a uma solução governativa que ele sabe que é exatamente igual à anterior, mas agora tem um que é o José Luís Carneiro, que apareceu a dizer não, eu agora não vou fazer aquilo que Pedro Nuno Santos fez, que é quando tiver que deixar cair o Montenegro, deixe-o cair. No fundo, é aqui o grande acontecimento na política portuguesa é o impasse político real, verdadeiro, e que agora tem uma novidade muito grande, que é o país voltou à direita e tem um partido, que eu diria que é o partido da denúncia, se quisermos, há que lhe chame extremista, chama-lhe o que quiserem, mas é um partido da denúncia, é um partido do contrapoder, do que está errado, e, portanto, está muito mais vigilante. E eu acho que disse isto aqui, não sei se foi no programa, foi no outro, eu acho que o cartaz de André Ventura dê uma oportunidade, é um cartaz muito premonitório, que é, ele já se convenceu que o povo português vai lhe dar a oportunidade. Ou seja, antes não podia participar no sistema político e não era... Ou seja, se houvesse uma festa, ninguém não podia entrar na festa. Aliás, vocês, inclusive, passaram por isso, não é? Sim, nós passamos por isso. O movimento Europa e Liberdade. Sim, passamos por isso. Agora já está, dê uma oportunidade. Portanto, eu diria que os acontecimentos políticos em Portugal são manter-se tudo como estava, mas o povo, entretanto, mudou. O povo despertou sobre o impasse. Quando eu olho e digo assim, mas então o que é que as pessoas fizeram?
pessoas fizeram foi os que emigraram, tiraram o PS da equação. O Alentejo desapareceu, a esquerda alentejana, não sei onde é que ela anda todos no... A esquerda da reforma agrária. Da reforma agrária. O Bloco de Esquerda continua ainda dono das televisões, é a única coisa que ainda é dono, é das televisões, mas já ninguém leva a sério o que andam a dizer e a fazer. A AD está sempre numa ambivalência, não quer tomar uma decisão, e o Chega está basicamente a esfregar as mãos, deixa lá ver se há um acidente qualquer para a gente explicar que isto não serve para nada. No fundo é isto que vai acontecer. Eu acho que o grande acontecimento em Portugal é nós termos repetido aquilo que nos trouxe até aqui. Já agora devia experimentar outra coisa. Então, olha, mas de alguma forma então percebe-se porque é que André Ventura chega a um acordo em relação às leis de imigração ou às leis da nacionalidade, mas depois diz a Luís Montenegro que a Ministra da Saúde tem que se demitir. E é pela saúde que o tema vai aparecer. A saúde é um tema isto tem muitos anos. Tínhamos feito um projeto que era o que é que os portugueses pensavam sobre o futuro. Era 40 anos de Portugal, 40 anos de democracia, os próximos 40 anos. E fez-se um estudo de opinião. E o que é que os portugueses achavam? E uma das coisas que nós pusemos no estudo era obrigar as pessoas a tomar decisões. Preferes ter um hospital ou uma esquadra de polícia? Preferes ter uma escola? Ou seja, os recursos não são ilimitados. Temos que escolher. Onde as pessoas... Mas aquilo era uma coisa inacreditável. Onde as pessoas eram intransigentes eram a saúde. As pessoas não percebem não ser atendidas num hospital, não serem bem tratadas, não percebem isso. E é pela saúde que isto vai outra vez vai haver um problema. Ou seja, vai haver, recordo na altura, agora hoje é só casando em tribunal, mas na altura com o Correia de Campos, era porque as grávidas tinham os partos nas ambulâncias, teve que demitir o ministro por causa disso. Portanto, há uma história da relação do povo português com a saúde muito complexa. E, portanto, a insistência do Primeiro-Ministro com a Ministra da Saúde pode ser uma insistência de proteção, se quisermos, de alguém que quer fazer algumas reformas, mas está a ser impedida pelos lobbies que estão associados à saúde. Portanto, ele quer proteger, mas a probabilidade de ele ter um ar de boca também cresce por causa disso. Portanto, eu diria que é uma área muito complexa, a área da saúde, e é onde o governo pode vir a ter problemas. Até porque, quando os portugueses se recordam do salto absolutamente gigantesco que o orçamento para a saúde deu nos últimos anos, é de bradar aos céus. Quer dizer, nós esperaríamos hospitais por todo o lado e não é isso que acontece, de facto. Está em tudo. O que eu acho que está em tudo as pessoas percebem isso. Vai tudo para salários e para fornecimento de serviços terceiros. Eu estou-me a lembrar agora há dias passei um curto período de férias numa zona do país que está a ter grande desenvolvimento turístico. E estava a falar com um jovem da terra para dizer, então, como é que você... E ele estava muito triste. Eu disse, mas isto está melhor, porque temos... Não. Porquê? Porque ele, obviamente, estava ali estava a trabalhar para o turismo, não era o que ele queria, mas as pessoas eram todas muito diferentes, tinha perdido as raízes. Mas uma coisa que ele me disse, eu depois fiquei a apreciar, e disse, mas você já reparou numa coisa? As câmaras estão ricas, estão a receber não sei quanto da parte imobiliária de impostos, mas você veja a recolha do lixo, veja as estradas, veja as escolas, não anda feito. Ou seja, aquele cidadão era muito jovem, ele tinha aí 20 e poucos anos, e ele estava a perceber o que é que estava a passar, ou seja, e quem é que estava empregado? Ele estava ali a trabalhar, disse, está a ver, trabalha aqui não sei quantas horas, mas os amigos todos estão empregados da Câmara e lá nas juntas de freguesia e nas coisas relacionadas com o Estado. Ora, e se as pessoas começam a perceber, pagam muitos impostos, vê muito, mas não se vê nada a aparecer e a fazer. Eu acho que isso também vai ser uma outra dimensão
que o país complexa e vem desse despertar, por assim dizer, dos cidadãos. Que outro acontecimento a nível nacional tu achas que deveríamos recordar ou que foi importante, pelo menos nesta primeira metade do ano? A crise na Madeira, os Açores e a Madeira foram também os acontecimentos, ou seja, houve uma mudança política nos Açores significativa, a Madeira, e também a relação. Eu não quis procurar muitos acontecimentos, assim, coisas muito bombásticas, mas tentar perceber o que é que na estrutura estava a mudar. A relação, por exemplo, dos cidadãos com os temas da justiça. As pessoas não ligarem, às vezes já não estão a ligar aos processos que estão potencialmente a incriminar políticos. O tema da corrupção, que é um tema que a sociedade percebe que existe e que atravessa, relativamente à intervenção da justiça, eu julgo que a população está a ser muito mais condescendente. E é um acontecimento, para mim, muito perverso, porque é um acontecimento, é uma demonstração de perversão no sistema político, tudo o que está a passar entre a comunicação social e o sistema de justiça. Eu estive a pensar sobre o assunto e escrevi um texto que era o que é que, para o Jornal de Negócios, não gosto de citar, mas acho que obrigo-me a pensar sobre as coisas e depois tenho que expor no papel. O que é que une a Joana Marques, o Sócrates e o Montenegro? É uma relação... Vamos olhar para isto de uma forma, na política, o que é que está a passar. Joana Marques quer usar o sistema de comunicação social para demonizar os anjos. Os anjos, teoricamente, já estão incriminados. Não deviam sequer ter ido a tribunal e estão a gastar dinheiro dos recursos do Estado português por causa de um processo que lhe puseram. E reparem nisto. Portanto, o tribunal não devia existir para um conjunto de cidadãos. Aqueles cidadãos não têm o direito de dizer que não estão de acordo com aquela liberdade de expressão. Mas depois, do outro lado, tem um engenheiro Sócrates que tem o direito de se defender e o sistema judicial montou uma campanha que ele também praticamente já está sentenciado. Portanto, temos se quisermos, uma humorista que usa o sistema de comunicação social para dizer que o tribunal nem devia assistir naquele caso. E depois temos um tribunal a dizer aquele senhor... E, aliás, e ele aí tem razão, quando ele vem dizer, até o procurador diz que ele tem que provar que é inocente, que é exatamente o oposto do sistema social. Mas também já vimos, e José Sócrates é useiro e vezeiro, de utilizar, por assim dizer, as plataformas e os palcos que tem, a dizer, ele próprio já diz, eu vou provar a minha inocência, mas então... Mas está bem, mas as instituições democráticas são mais saudáveis se cada um cumprir o seu papel. Claro. Ou seja, o papel não é incriminá-lo na comunicação social, tem que ser na sala de audiências, e o humorista não pode querer dizer que aquele processo nem podia ir à sala de audiências. Claro. E depois tem o Montenegro, onde é que eles são... Onde é que o Montenegro não tem uma coisa nem outra, nem a comunicação social dele, do lado dele, nem tem o sistema social. E por isso está enlumbrando. Pois. Ou seja, e isto é tramado. O que é que isto leva? Leva as pessoas a terem uma descrença sobre o sistema. E isso leva a uma outra consequência, que é os partidos. Eu vi uma declaração do engenheiro Alberto João Jardim, que dizia que ia votar no Almirante Gouveia Mel porque é um homem que não vem dos partidos. Temos que acabar com a partidocracia. E eu pensei para comigo, este é um tema novo, que é o sistema político dos partidos que tinham que, de alguma forma, gerar aqui um bom equilíbrio no sistema de comunicação social e no sistema social. As pessoas votam contra este sistema que não funciona. Qualquer pessoa percebe que José Sócrates, politicamente, foi o maior desastre, provavelmente, que nós tivemos na democracia. Ele levou uma terceira intervenção, que todos nós sofremos com isso, mas tem o direito a defender-se e não pode estar constantemente a mandarem coisas e que nesta escuta, aquilo, aquilo outro. Tem que ser com o juiz, ouvindo as partes,
o advogado de defesa, o advogado de acusação, tem que se perceber isso. Tem que ser lá dentro da sala de audiências. Temos uma humorista que não devia haver sala de audiências. As pessoas não vão gostar disto. Ou seja, as pessoas percebem que há alguma coisa que não está a funcionar. E por isso, quando André Ventura vem dizer o sistema não funciona, é óbvio, ele todos os dias prova, o sistema prova-se ele próprio que não funciona. É como se eu estivesse à espera do desastre, a única coisa que eu tenho que fazer é anunciá-lo, porque eles é que o praticam. Pois é. O desastre existe. Foi pensado. A gente sabe que vamos anunciar. Ainda não temos a certeza de que hora, não é? Nada, mas ele vai aparecer, porque o sistema não funciona. Vai haver um desastre na saúde? Vai. Ou seja, a pessoa percebe isso. Vai haver um desastre na máquina do Estado? Vai. Porquê? Porque as pessoas percebem que há um sobredimensionamento do Estado em relação à sociedade e que ele próprio está cheio de ineficiências. Essas ineficiências têm que aparecer de algum lado, tem que haver de algum... Agora, os debates vão ser esotéricos sobre quem tem razão, mas as pessoas observam o funcionamento do sistema todos os dias. Isto faz-me sempre lembrar, eu trabalhei muito no mundo empresarial, não é? Trabalhei durante... E a pior coisa que há no mundo empresarial é quando nós sabemos que um cliente é maltratado e depois o diretor de marketing faz uma campanha a dizer que tratamos muito bem os clientes. É um bocado irrelevante, porque os clientes depois falam uns com os outros e dizem isto é tudo mentira, eu vou-te mostrar o que é que ele fez. E depois aquilo espalha-se de uma forma pervasiva, uma forma, enfim, quase mas secreta. A malta do marketing acha que a campanha é muito boa. Ou seja, a forte dependência sobre a comunicação, exatamente, esquecendo que, para além da comunicação, existe a máquina produtiva. E a máquina produtiva não funcionando, obviamente, gera este tipo de problemas. Mais acontecimentos, não sei, algum que estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente, do programa, Jorge. Portanto, não sei se há alguma coisa que... Há um acontecimento que também é... Quer dizer, a ida de António Costa para Bruxelas é um acontecimento porque é uma surpresa. É uma surpresa para Portugal, mas também pode ser uma demonstração do problema europeu. Porquê? Porque nós não podemos... Isto é uma lição que é preciso retirar, que é a falência de um político num sistema nacional tem um prémio por o concerto das nações, que é aparecer à frente de uma organização como os Estados Unidos. E depois, como a União Europeia. Da União Europeia. Que depois esse presidente do Conselho Europeu tem que aparecer à frente dos Estados Unidos. Um presidente eleito com aquela força toda. As pessoas percebem este desequilíbrio, que é um desequilíbrio real. Tanto que a própria Ursula von der Leyen tem esta semana uma moção de censura. Claro, porque começam a aparecer os sintomas, ou seja, as pessoas percebem que há também qualquer coisa relativamente ao funcionamento das instituições europeias que não está a produzir os resultados que nós gostaríamos. Olha, enquanto cidadão, como é que nós podemos estar atentos a isto também para não sermos enganados ou para termos boa informação para tomar boas decisões? Relativamente a toda esta panóplia e acontecimentos diferentes. Vai ser difícil, João, porque o sistema político instalado perante uma revolução que aparece cria sempre... eu basta ver os títulos dos jornais. Os títulos dos jornais são reveladores disso. Ou seja, são criações que se fazem para demonstrar o erro daquele que está a querer mudar. Eu acho que a maneira mais fácil das pessoas perceberem o que está a passar Para terminar, é, perante uma mudança, se alguém vem dizer que a mudança não faz sentido, a pessoa deve fazer a seguinte pergunta: e se fizer sentido? Porque tem que sempre perguntar, ou seja, o advogado do diabo.
por isso é que o sistema social é bom, porque há sempre um advogado do diabo. Os famosos que querem salvar a democracia. Exatamente. Jorge Marrão, muito obrigado por ter estado Obrigado. connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.